Boa tarde, o meu nome é Sandra Ribeiro e este vídeo faz parte do meu canal Sabedoria da Alma. Hoje eu vou falar sobre o medo. Todos nós, seres humanos, temos os mais variados tipos de medo. Desde logo, o medo da morte é o medo mais aterrorizador que nos acompanha desde os primórdios da civilização. Como não sabemos, apesar de sermos crentes, claro, os crentes normalmente acreditam numa vida para além da morte, desta ou daquela forma. De qualquer maneira, ninguém sabe o que está para além, não é? E, portanto, esse medo é algo que nos aterroriza, como eu já disse, portanto, preferimos que ele fique lá no nosso inconsciente e raramente falamos sobre ele. Só quando nos deparamos com a morte de um ente querido ou com uma doença grave nossa ou de outra pessoa é que esse tema vem ao de cima. Mas provavelmente deveria deixar de ser tabu e deveríamos falar da morte com muito mais à vontade, porque afinal é a única certeza que nós temos. A única certeza na vida que nós temos é que todos nós um dia vamos morrer. Não seria má ideia tratar desse tema de uma forma mais livre e aberta, até servir para nós exorcizarmos desse medo, esse demónio que nos acompanha, demónio entre aspas, claro, que é o medo da morte. Depois há outros tipos de medos, o medo de cairmos numa escada e nos aleijarmos, o medo de encontrarmos um animal que nos possa fazer mal, o medo de uma catástrofe natural. Enfim, todos estes tipos de medos, sendo racionais, não sendo patológicos, são úteis. Porquê? Porque nos defendem, portanto, são úteis à continuação da nossa vida, protegem-nos dos perigos. O problema está quando o medo tolha a nossa vida, tolha a nossa existência, a nossa felicidade, nosso bem-estar físico, psíquico, e emocional. Quando estamos presos a uma determinada situação, a um determinado ambiente, a determinada pessoa ou pessoas que nos fazem mal, que nos humilham, que nos maltratam, e nós, com medo do porvir e do futuro, habituamo-nos àquilo. Portanto, achamos que aquela é uma condição natural e logo deixamos que o medo, deixamos que a insatisfação impeça qualquer movimento no sentido de nos vermos livres do que nos é prejudicial ou extremamente prejudicial, cada um saberá dizer. Isto não pode ser. Não podemos ter medo de excluirmos um determinado emprego que não é bom para nós. Não devemos ter medo de excluir uma determinada amizade que é má para nós. Não devemos ter medo de excluir, inclusive, familiares, parentes mais próximos ou mais afastados que nos fazem mal. Com medo de um dia ficarmos sozinhos, com medo de um dia ficarmos desempregados, com medo de um dia ficarmos sem dinheiro. É evidente que estas situações não se resolvem de um dia para o outro. Por vezes demoram-se dias, passando a redundância, meses e anos, até conseguirmos viver vidas mais plenas, mais saudáveis e mais equilibradas. Mas devemos fazer todos os esforços para que isso venha a acontecer. Não nos vamos comportar, e agora fazendo uma analogia com a natureza, como pedras que estão ali, naquele lugar, e não saem dali. Estão presas à terra. E nós também ficamos presos àquela situação. Porque temos medo. Medo de não encontrar um outro amigo ou um novo círculo de amigos. Medo de não conseguirmos
encontrar uma outra casa, medo de ficarmos sozinhos. Já diz o povo e bem, mais vale sozinho do que mal acompanhado. Dizem muito bem a sabedoria popular, construída ao longo de séculos, é sempre verdadeira. Encerra sempre grandes lições. E é isto. Portanto, não devemos deixar que o medo nos retenha em situações junto de pessoas que são claramente tóxicas, e claramente prejudiciais ao nosso bem-estar, à nossa felicidade. O medo não pode atrasar os nossos sonhos. O medo não pode deixar que nós expressemos a nossa essência. O medo não pode ser o mote da nossa vida, porque se nós tivermos medo de uma determinada situação ou medo de uma determinada pessoa, a tendência é para que as coisas piorem. As pessoas vão abusar cada vez mais, a situação vai piorar cada vez mais com o tempo. Não esperem que a situação melhore. Sem medo, se algo vos faz mal e se vocês não tentam encontrar uma solução ou colocar fronteiras e barreiras a essa situação ou a essas pessoas ou a essa pessoa, seja o que for, a tendência é para baixo, é que a vida vá descendo cada vez mais e nós queremos subir. Nós queremos subir de graus, não é descer os degraus. Não é? Se não podemos, num momento, sair, extirpar essa situação, essas pessoas. Extirpar é uma palavra demasiado forte. Excluir aquilo que nos faz mal. Vamos, por todos os meios possíveis, preparar o terreno para um dia encontrarmos aquilo que nós merecemos enquanto seres humanos, que é sermos respeitados, sermos dignificados, sermos felizes, alinhados de acordo com a nossa essência. É isso que vemos, por exemplo, na natureza, não é? Nós não vemos os animais com medo. Sim, por vezes têm medo, têm medo das tempestades, mas não vemos os animais com medo da próxima estação, portanto, da diferença de uma estação para a outra. Os animais não têm medo do inverno, os animais não têm medo do verão. Como eu sou católica, como Jesus Cristo disse, se os pássaros, eu agora não me lembro muito bem da frase, mas se eles não se preocupam com aquilo que têm que existir, porque é que vocês humanos têm tanto medo? É claro que as coisas não são assim tão fáceis e tão lineares, não é? Mas a própria natureza nos pode dar estas lições, não é? Nós não vemos esse tipo de comportamento nos animais. É claro que os animais não são seres, não são inteligentes, quer dizer, têm uma determinada inteligência, eu acredito que sim, têm um determinado tipo de inteligência de acordo com a sua própria condição. Mas será que os animais, por exemplo, vivem com esse tipo de medos? Quando nós tentamos, às vezes, até sem querer, calcarmos um animal, um gato ou um cão, ele defende-se logo. Não tem medo não tem medo de defender o seu próprio espaço.
Então nós vamos ter medo. Nós vamos ter medo de cumprir o nosso destino, o nosso porvir, o nosso dever. Me dizia Fernando Pessoa: Senhor, falta cumprir-se Portugal. Falta cumprir-se Portugal. Se calhar nós, enquanto nação, enquanto povo, temos medo de sermos nós mesmos, de sermos portugueses. Temos pouca autoestima. Penso que somos muito pessimistas. Temos medo dos desafios, temos medo do futuro, temos medo dos riscos. Isto aplica-se a nós enquanto povo, enquanto nação, enquanto portugueses. E pode aplicar-se à nossa vida, sejamos nós de que país formos. Agora, em termos individuais, temos medo do futuro, temos medo de não conseguir, temos medo de não encontrar outras pessoas, outros empregos que nos vão ser muito mais benéficos para a nossa felicidade. Portanto, a mensagem é: não deixem que o medo tolhe os vossos movimentos, os vossos sonhos, os vossos desejos. Atrás de um dia de negro vem sempre um dia de sol, atrás de uma tempestade vem a bonança. Era esta a mensagem que eu queria deixar por hoje. Muito obrigada e boa tarde.